O Evangelho de João, no seu capítulo de número 10, versículo de número 11, apenas a parte A, a primeira frase, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. Vindo de Jesus não precisa muita coisa, né? Eu sou o bom pastor. Jesus, o nosso bom pastor. Bem, hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E quando falamos de pastor, e para deixar bem claro, estamos falando de um homem que recebeu do Espírito Santo o dom específico para cuidar do rebanho do Senhor. Esse dom capacita intelectualmente e espiritualmente para cuidar do rebanho do Senhor. E o que é o rebanho do Senhor? Poderíamos perguntar assim. É o conjunto de pessoas que vivem sob os ensinamentos e as orientações de Jesus Cristo, estando assim debaixo do seu senhorio. Esse é o rebanho do Senhor. Por falarmos de pastor, vamos relembrar então um pouco como o nosso bom pastor Jesus Cristo, o pastor dos pastores, cuida de nós e como nós o conhecemos. Jesus, o bom pastor. Quem Jesus Cristo é para que seja o nosso bom pastor? Às vezes alguém poderia se perguntar, né, quem Jesus Cristo é, o porquê Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Bom, Jesus é o Filho de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade e tendo participado de toda a obra da criação do mundo e do ser humano. Este é Jesus. Jesus viveu nesse mundo como homem, como a história conta aí, muitos não acreditam, mas conhecem a história, mesmo sendo Deus. Ele se desfez da sua glória, deixou a morada celestial, se transformou em homem, viveu como homem, teve as experiências do homem, teve as necessidades do homem, sofreu muito porque ele decidiu desenvolver um ministério de alcance das pessoas, de libertação do homem, dos seus males e dos seus pecados. E morreu. Morreu na cruz para que por meio do seu sangue, do seu sacrifício, todos os que crerem nele possam ser salvos. Por isso que Jesus Cristo é o nosso bom pastor, essas são as suas credenciais. Ele é que nos conduz, ele é que conduz aqueles que nele crê para o caminho correto, para o caminho da salvação, ou seja, para o caminho do céu. Depois de vivermos esta vida, depois de sairmos desta vida, de morrermos aqui, então seguirmos para a eternidade, para a morada ao lado do Pai Celestial e não para a condenação eterna. Por isso que Jesus é o nosso bom pastor e por isso que nós precisamos de um bom pastor. Jesus viveu nesse mundo como homem, teve as nossas experiências, sabe o que o homem precisa, sabe o sofrimento do homem. Jesus entende as paixões do homem. Jesus, quando eu digo homem, é homem e mulher, a raça, né? Jesus entende as necessidades. Jesus sabe por que nós lutamos, trabalhamos, estudamos. E em tudo isso, ele nos conduz e orienta as nossas vidas como um pastor amável, cuidador, zeloso. Então Jesus é o nosso bom pastor por isso, por estas coisas, pelo que ele é, pelo que ele fez e faz por nós. Ele deu a sua vida, morreu na cruz, sofreu, para que através do seu sofrimento, aquele que nele crê, alcance a vida eterna. E não só a vida eterna, mas já nesta vida, alcance paz, alcance tranquilidade, encontre sentido realmente para a vida e para as coisas da vida. Então, quem crê em Cristo pode ser salvo? Quem acredita em Jesus Cristo pode ser salvo? Poderíamos nos fazer essa pergunta. Então, se Jesus Cristo morreu por todos aqueles que nele creem, ou seja, por todos aqueles que acreditam nele, o fato de acreditar em Jesus Cristo é o suficiente, então, para eu ser salvo? Bom, sim, acreditar em Jesus Cristo é que nos dá salvação. Contudo, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente o que é crer em Jesus Cristo.
Veja bem, a palavra de Deus ela dá uma definição melhor, mais ampla, mais conclusiva sobre o que é crer. O crer em Jesus Cristo não é o crer como as pessoas estão acostumadas a falar. Não é apenas saber que Jesus Cristo existe. Acreditar em Deus não é apenas saber que Deus existe. Às vezes as pessoas sabem que Deus existe, as pessoas acreditam em Deus, mas ainda assim isso não é o suficiente para a salvação. Mas por quê, pregador? Se a palavra de Deus está dizendo aquele que crer, mas ela vai especificar melhor ao complemento do texto, onde a palavra diz aquele que crer, aquele que obedece, aquele que segue a Jesus Cristo. Então, crer em Jesus Cristo não é apenas saber que ele existe, ou saber o que ele fez. Todo mundo sabe que Jesus Cristo existiu, que ele existe. Alguns até não acreditam, mas é um grupo pequeno, sabe o que Jesus Cristo fez. Mas é preciso ir além. O crer em Jesus Cristo, dentro da orientação bíblica, é algo a mais do que isso. Não é apenas saber que ele existe. Porque saber que Deus existe, conhecer a Deus, a palavra de Deus diz que o diabo conhece. Sabe a ponto de estremecer, mas não obedece, não se submete. Então, crer em Jesus Cristo é, antes de mais nada, ser obediente a tudo o que ele ensinou. Esse é o primeiro ponto. Crer em Jesus Cristo é ser obediente a tudo que ele ensinou. Então veja bem, acreditar em Jesus Cristo não é apenas o fato de saber que ele existe, não é apenas o fato de acreditar que aconteceu algo para o homem através de Jesus Cristo, mas é obedecer, é seguir os seus ensinamentos. A obediência é a base da fé e do relacionamento com Deus. Muitos questionam como eu ter uma fé aquecida, uma fé grandiosa, uma fé de realizações. A base da fé é a obediência. Esse é o segredo para se ter uma fé fervorosa, uma fé de realizações. A base da fé é a obediência. Sem obediência, sem entrega a Deus, sem estar preocupado com o que Deus está achando e vendo sobre as minhas ações, não há fé que resista. A base da fé é a obediência. Então, o crer em Cristo não é apenas saber que ele existiu, não é apenas entender que aconteceu algo, é obedecer os seus ensinamentos, é seguir as orientações que a sua santa palavra passa, nos ensina, é ser obediente. E como ser obediente? Como então eu, com a vida tão comum, no dia a dia, lotada, cheia das coisas que nós temos para fazer, eu até costumo dizer que nos tempos atuais, nem mesmo o aposentado tem tempo para fazer nada, todo mundo é sem tempo, mas ainda assim, nós precisamos, nesse nosso tempo, ser obedientes a Jesus Cristo e segui-lo, senão não haverá salvação. Essa é a base da fé. E como fazer isso? Começando pelo arrependimento dos nossos pecados. Muitos até folclorizam já hoje esse termo, essa expressão pecado, ela já meio que virou piada, né? Mas ainda assim, pecado, que significa desobediência a Deus, afastamento de Deus, é a coisa mais terrível que o homem pode fazer. Os crimes que nós vemos atualmente, os desencontros, os desentendimentos, a perversidade do homem, a maldade, a crueldade, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Então, o pecado é que nos afasta de Deus. Desde quando nós saímos da inocência, pequenininhos, que entendemos a vida, aquele pecado original, lá de Adão e Eva, nos conduz a nossa vida para uma vida longe de Deus. Então, é preciso arrependimento. Então é preciso entendermos que precisamos nos arrepender de todas as coisas erradas, as práticas erradas que nós fizemos.
Precisamos nos arrepender. E arrependimento, fazer um esclarecimento, arrependimento é diferente de remorso. Quando é que a gente sabe que o nosso arrependimento é real? Como é que a gente sabe que o nosso arrependimento é verdadeiro, que ele vai produzir mudanças na nossa vida? O arrependimento, ele produz modificação na vida, ele produz mudança de entendimento. O arrependimento produz uma mudança de direção. O arrependimento faz com que o arrependido deixe aquelas práticas pecaminosas aos quais ele se arrependeu de lado. É diferente do remorso. A pessoa que está com remorso é uma espécie de arrependimento fake. É uma espécie de arrependimento que não produz mudança. Então essa é a diferença. Como eu sei que eu me arrependi do pecado realmente? Quando eu passei por esse sentimento de arrependimento e não pratiquei mais aquele pecado. Então, o arrependimento produz mudança de atitude. Depois que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos esses pecados a Deus. Então, nós nos arrependemos do que nós fizemos de errado, nós confessamos isso a Deus, nós tentamos lembrar tudo que nós fizemos de errado e vamos confessando a Deus, coisas que nós não lembramos, nossa vida pode já ser longa, então a gente pede perdão a Deus até pelos pecados que a gente não se lembra, e quando porventura algum dia se lembrar, pede perdão, confessa a Deus. Então, a mudança, o crer em Deus, ser obediente, passa pelo arrependimento dos pecados, confissão dos pecados a Deus. Depois que se confessa os pecados a Deus, então se pede perdão a Deus, em nome de Jesus Cristo, para que Ele nos perdoe os nossos pecados. Então a gente se arrepende, a gente confessa e a gente pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa por todos esses pecados que eu me arrependi, que eu estou te confessando. Me perdoa por essa vida afastada do Senhor. Então, pedindo perdão, pedindo que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Então eu me arrependo dos pecados, eu confesso os pecados, eu peço perdão e eu peço que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Que Jesus Cristo agora passe a me dar direcionamento, que Jesus Cristo mude a minha mente, para que agora eu tenha um entendimento das coisas conforme aquilo que agrada ao Senhor. Então isso é mudança de vida, isso é para vir para a obediência. Para então nós termos o crer em Jesus Cristo de maneira completa. Crer em Jesus Cristo na palavra de Deus significa obedecer a Jesus Cristo. Todo lugar que falar crer em Jesus Cristo, você pode substituir por obedecer a Jesus Cristo, por entender aquilo que Jesus Cristo disse e se tornar obediente, se tornar participante. Então, arrependimento, confissão de pecados, pedir perdão a Deus por esses pecados e pedir que Jesus Cristo venha ser o Senhor da minha vida. Que agora não eu esteja tomando todas as decisões, mas que Ele envie o seu Espírito Santo para viver na minha vida permanentemente, mudando a forma com que eu vivia anteriormente, passando agora a fazer as coisas de maneira que seja evitado o pecado, que nós não desobedeçamos mais a Deus. Nós até podemos pecar involuntariamente, ter um deslize, mas assim que nós identificamos uma falha, nós pedimos perdão imediatamente a Deus. Nós não voltamos a viver voluntariamente no pecado. Isso é crer em Jesus Cristo, isso é ser obediente. E então, através daí, Jesus Cristo se torna o nosso bom pastor, porque nós nos tornamos parte do seu rebanho.
Lembra porque eu falei no início? Por que Jesus Cristo é o nosso bom pastor? Porque ele é o Filho de Deus, porque ele estava com Deus desde a criação do mundo, desde a criação do homem, porque ele nasceu neste mundo na forma de homem, ele viveu para entender as nossas paixões, para entender como nós pensamos, ele passou por dificuldades, ele sofreu, ele morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que for obediente a ele possa ter, então, agora a vida eterna. E como fazer isso? Se arrependendo, confessando, pedindo perdão, pedindo que Jesus Cristo seja o Senhor de sua vida e pedindo que Jesus Cristo envie o seu Espírito Santo para viver permanentemente na sua vida. Aí você passa a ser parte do rebanho do Senhor. E quem é parte do rebanho do Senhor tem o privilégio de seguir e acompanhar o bom pastor, Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que Jesus Cristo faz então para ser o nosso bom pastor, ou o que ele faz sendo o nosso bom pastor? Ele faz diversas coisas, mas nós vamos lembrar algumas importantes. Ele tem todo o cuidado com as ovelhas, que são aquelas pessoas que se converteram, que se arrependeram dos seus pecados e passaram a ser obedientes. Ele tem todo o cuidado a ponto de dar a sua vida para que as ovelhas vivam. Ele trocou a sua vida, ele morreu para que as ovelhas não morressem. Jesus Cristo morreu para que nós não morramos. Ou seja, eu vou viver para sempre aqui nessa forma? Não. Para que nós não morramos espiritualmente. Porque quando nós morremos nesse mundo e não temos a Jesus Cristo, somos condenados ao inferno. Então essa é a segunda morte. Então é dessa morte que ele está falando. Para que nós não passemos pela segunda morte. Para que nós não morramos definitivamente. Para que nós então possamos ir para o céu. Jesus Cristo deu a sua vida. Ele morreu para que nós, as ovelhas, tenhamos vida e vida eterna. Ele, Jesus Cristo, é o nosso bom pastor, porque ele vai sempre na frente. O pastor das ovelhas não vai atrás, ele não vai do lado, ele vai sempre adiante, ele vai sempre na frente, mostrando o caminho para o rebanho e desviando todos os perigos. Ele vai na frente, ele é o nosso abre-alas, ele vai desbravando, ele vai entendendo o caminho e nós vamos seguindo a Jesus Cristo. Se tem um perigo, ele tira o perigo. Ele nos orienta por onde pisar, por onde andar, para desviar dos espinhos, para desviar dos animais, para nos desviar do devorador, aquele que anda apenas no intuito de nos destruir, de nos devorar. Jesus é o bom pastor, porque ele conhece a fonte das águas. Jesus é o nosso bom pastor, porque ele é a fonte das águas, e água de vida eterna, como nos diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é a nossa fonte de água, a nossa fonte de água eterna, como ele mesmo disse, quem dele beber, jamais terá sede novamente. Essa é a diferença de Jesus Cristo, porque às vezes os homens, às vezes as pessoas procuram refúgio espiritual, encontrar paz em diversos lugares. E assim que sai dali, sente falta de novo, tenho que voltar, eu não encontro a paz. Mas quem vem para Jesus Cristo, bebe da água de vida eterna, que é Jesus Cristo, esse não volta a ter sede novamente. E vem apenas para a comunhão, para se alegrar cada vez mais, para louvar a Deus, para agradar a Deus, para o processo de adoração ao Criador. Mas sede não passa novamente, porque Jesus Cristo é a fonte das águas. Ele, Jesus Cristo, é o bom pastor, porque ele dá o alimento. E alimento espiritual, alimento que alimenta a nossa alma, que nos acalenta, que nos dá sossego, que nos dá paz, que nos tranquiliza, que nos dá confiança mesmo no meio da batalha.
O Salmo 91 diz que 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A pessoa tem que estar no meio de uma grande batalha, de uma grande pandemia, para que passe por uma tragédia dessa. Mas Jesus Cristo vai dando livramento. Jesus Cristo é o nosso alimento espiritual. Ele nos abastece, Ele nos fortalece, Ele nos revigora, Ele nos dá ânimo. Jesus Cristo é o bom pastor. Porque se a pessoa precisar, se o homem precisar, Jesus Cristo o carrega no colo. O bom pastor pega a ovelha machucada e carrega no colo. O bom pastor vai atrás da ovelha que se desviou, que às vezes atolou, caiu num buraco. Ele a pega e ele a traz no colo. E se ela tiver com frio, ele tira a sua cobertura e cobre aquela ovelha para que ela melhore. O bom pastor carrega a ovelha no colo, por isso Jesus Cristo é o nosso bom pastor. No sol, Jesus Cristo leva as ovelhas para a sombra, para descansar. No frio da madrugada, Ele junta as ovelhas para que elas se aqueçam. Ele não as deixa desamparadas. Mesmo uma pessoa estando só, às vezes morando sozinha, às vezes estando sozinha, e ela olha e fala, poxa, eu estou sozinha. Não! Quem é ovelha do Senhor, quem é rebanho do Senhor, nunca está sozinho. O Senhor sempre está com esta pessoa, sempre está com a sua ovelha, que é do seu rebanho, que é do seu aprisco. No frio da madrugada, ele junta, ele esquenta, aquele calor gostoso. Jesus é o nosso bom pastor, porque a sua voz é calma e mansa, mais firme, o necessário para que as ovelhas reconheçam a sua voz e a sigam. As ovelhas precisam entender os comandos, as ovelhas precisam de uma voz firme, mas uma voz calma ao mesmo tempo, mansa, uma voz que não espanta. Não a voz de gritaria, a gritaria não traz autoridade, o que traz autoridade é verdade. É consistência, é isto que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o nosso bom pastor, e é de Jesus Cristo que o mundo está precisando, é de Jesus Cristo que a sociedade está precisando, porque se todas as pessoas fossem do rebanho de Jesus Cristo, nós não teríamos tantos crimes, nós não teríamos maldades, nós não teríamos corrupções, nós não teríamos brigas políticas, nós não teríamos desentendimento dentro de casa, não teríamos pais botando os filhos para fora, não teríamos filhos matando os pais, irmão matando irmão. Se todas as pessoas fossem do rebanho de Jesus Cristo, isso não aconteceria, porque Jesus Cristo é um bom pastor. Se a nação fosse convertida a Jesus Cristo, a nação não passaria por problemas, porque Jesus é o bom pastor, Jesus conhece o melhor caminho e Jesus orienta as suas ovelhas a andarem e seguirem no melhor caminho. Jesus protege o seu rebanho no caminho, para que o devorador, para que as feras não venham, não assaltem e não tomem essas ovelhas e não as estraçalhem e não as devorem. Jesus protege. E nós, como agimos sendo ovelhas do Senhor, sendo ovelhas do bom pastor? Sempre seguindo ao Senhor. Como nós vamos agir? Sempre seguindo ao Senhor. Para seguir ao bom pastor, nós não podemos tirar o olho dele. Nós não podemos desaperceber de Jesus Cristo. Nós não podemos nos distrair de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser sempre o nosso foco principal. Temos que sempre estar olhando para Jesus Cristo. Ele tem que ser o nosso ponto de referência. O nosso ponto de referência é Jesus Cristo, que é nos mostrado através da sua palavra, a Bíblia, não através de diversos milhões, milhares de outros livros, que muitos são muito bons, mas a palavra de Deus é que tem a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. Então, Ele é o nosso ponto de referência, o nosso bom pastor é o nosso ponto de referência. Não podemos deixar o caminho jamais. Se nós deixarmos o caminho
Os perigos são grandes e com certeza nós não chegaremos ao destino. O devorador nos alcançará se deixarmos o caminho. Não podemos deixar um caminho. Já viram a brasa que é tirada do fogareiro? Tem uma fogueira, você tira o tição, deixa longe, ele vai se apagar. Ele vai se apagar, ele deixa de ser fogo, ele deixa de queimar. Então nós não podemos deixar o caminho, os perigos são enormes. Não arrisque a sua vida, não arrisque a sua alma, não deixe de olhar para o bom pastor, Jesus Cristo. Como agimos sendo ovelha do Senhor? Temos que beber da água, temos que comer o alimento que Jesus Cristo nos dá. Ele é a água e Ele é o nosso alimento espiritual. Ele nos sacia de maneira que nós não voltemos mais a ter sede. Ele nos alimenta de maneira que nós não necessitamos buscar mais conforto, paz e espiritualidade em outro lugar. Como agimos sendo ovelhas do Senhor? Nós temos que confiar no Senhor para cuidar de todas as nossas coisas, bem como cuidar de nós mesmos. Precisamos confiar no Senhor. Às vezes nós adoecemos, vamos ao médico. Mas antes de ir ao médico, no caminho nós já vamos orando. Senhor, abençoa aquele hospital, abençoa aquele médico, abençoa o tratamento que ele vai me indicar, abençoa os medicamentos para que tenham efeito, sempre confiando no Senhor, porque o Senhor deu inteligência ao homem para desenvolver a medicina, para desenvolver medicamentos, então nós participamos disso. Mas temos que confiar sempre mais no Senhor. Se nós confiarmos apenas na ciência, apenas na medicina, apenas nos médicos, apenas nas coisas, nós vamos fracassar. A nossa confiança tem maior que ser no Senhor. O Senhor que cuida das nossas coisas e o Senhor que cuida de nós mesmos. Sabemos que o Senhor, Ele nos dá refrigério nas dificuldades. O Senhor nos dá refrigério na dificuldade, Ele nos dá consolo no sofrimento. No sol Ele nos leva para a sombra, no frio da madrugada Ele nos ajunta para que nós nos aqueçamos. Jesus não nos desampara, Jesus não nos deixa, Ele estará sempre conosco se nós formos ovelhas do seu rebanho. Ele nunca deixará de ser o nosso bom pastor, nunca deixará de ser o seu bom pastor. Temos que conhecer a voz do Senhor. Precisamos ouvir e saber a voz do Senhor. Precisamos distinguir a voz do Senhor da voz do enganador. O enganador vai tentar nos ludibriar, vai tentar nos tirar do caminho, vai tentar dizer que existem outros caminhos. Mas a palavra de Deus diz que há um só caminho que leva até o céu, a saber, Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro que pode levar o homem até o céu, a não ser Jesus Cristo. Por isso Ele é o nosso bom pastor. Jesus Cristo, o bom pastor. Temos o melhor de todos os pastores. Temos o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo, como nosso Senhor. Não precisamos buscar um caminho fora do Senhor. Qualquer outra voz que não seja o Senhor, que não seja a voz do Senhor, é a voz do devorador e precisamos nos afastar. Precisamos ter discernimento para ouvir e conhecer a voz de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Que Deus, o nosso Pai, amado Pai, cuidadoso, zeloso, Ele nos abençoe. Ele abençoe a cada um que nos ouve, a cada um que nos vê, nos dando entendimento, nos dando conhecimento, para que nós nunca nos afastemos de Jesus Cristo. E aquele que ainda não é ovelha do Senhor, aquele que ainda não goza das bênçãos do bom pastor, venha para o rebanho do Senhor, como nós ensinamos no início. Venha fazer parte do rebanho do próprio Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele vos abençoe, que nos dê um resto de noite, um bom final de semana, uma boa semana que se inicia. Que Deus abençoe a todos.